Abre a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. A partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder o quê? Enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele, presta atenção no que diz a Bíblia, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos querem ouvir o que o Espírito diz à igreja? Esse texto diz que o Senhor está à porta, está batendo. Aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará com ele. Por muitos anos nós pregamos sobre conversão assim, mas não é. O texto não se refere à conversão, se refere a um arrependimento profundo daqueles que já conheceram ao Senhor e se tornaram morno, se tornaram sem vida, se tornaram religioso. E não pense que é difícil a pessoa se tornar religiosa. Não no sentido literal da palavra religião. O sentido literal da palavra religião é religar o homem a Deus. Mas no sentido espiritual de religiosidade. Religiosidade são dogmas sem vida, doutrinas sem vida. Ele diz: porque não és frio e nem quente, és morno. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Parece que a expressão é forte, e é mesmo. Deus está dizendo: isso me dá nojo. Isso me dá nojo ao ponto de eu querer vomitá-lo da minha boca. Quando você converte, você vê a igreja toda perfeita, só que ela não é assim. Aí eu começava a conviver com a igreja, eu vi que tinha seres humanos. Olha para o irmão que está perto de você e fala: tu é humano ou é celestial? Todo mundo aqui é humano. Mas a humanidade da igreja não me dá o direito de me tornar morno. A humanidade da igreja não me dá a liberdade de deixar o fogo do Espírito se esfriar dentro de mim. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele diz aqui: porque és morno, se tornaste morno,
antes fosse frio, antes ficasse no pecado, ou melhor, que seja quente. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí ele abre um parênteses e nos dá uma oportunidade. Aconselho-te que arrependa-te. Ainda tem oportunidade para se arrepender, para deixar de ser morno, para se deixar que a chama do Espírito entre no seu coração. Quantos querem isso na tua vida? Levanta as suas mãos. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, meu irmão. Bem alto. Fala, Senhor Jesus. Fale forte, fala, Senhor Jesus. Eu não quero ser religioso. Eu não quero ser morno, Senhor. Eu quero mudança na minha vida. Quero transformação na minha vida. Coloque, por favor, aí, aqui, projete para mim. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Eclesiástico 9, 8. Diz assim: em todo tempo sejam alva as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre o quê? A tua cabeça. Seja branca, branca as suas vestes. Eu quero começar por aí. Ele diz aqui: compre vestes brancas, para que tampe a sua nudez, para que as pessoas não olhem para você e ouçam o seu discurso como um homem espiritual, e veja na sua atitude um homem podre, carnal, pecaminoso. Não seja assim. Compre roupas brancas, para que não veja a tua nudez, para que a sua natureza, a minha natureza humana, não se lambuze em pecado, não vive desejando o pecado, não vive se alimentando da comida da serpente, mas que seja branca pelo sangue de Jesus, e a sua cabeça jamais faltará unção e óleo em nome de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Siga a paz com todos. E o que, irmãos? Fale alto, por favor. E a santificação, sem a qual ninguém verá o que? O Senhor. A santidade, o posicionamento que nós temos que tomar para vencer o pecado, para dizer não ao pecado, vai nos dar o direito de nos vestir de roupas brancas. Quando eu e você tomamos uma posição de ser diferente, de nos santificar, o Senhor se revelará a nós. A unção estará sobre as nossas vidas. Quando eu tomo a posição de viver uma vida cristã real, verdadeira, colocando a palavra de Deus em prática, eu vencerei o pecado. Eu vencerei o pecado. Ah, apóstolo, eu não aguento. Ah, apóstolo, eu não suporto. Ah, apóstolo. Tem gente que pensa que é mais homem do que outro. Porque é mentira. É sem vergonha mesmo. É mau caráter mesmo. A Bíblia diz: juntamente com a aprovação, Deus lhe dará o escape. A Bíblia é clara. Se você toma uma posição, você vence. Quantos querem tomar uma posição? Levanta as suas mãos. Aí a moça fala: ele é tão gentil comigo, tão educado, voz de veludo. Minha irmã, diga não ao pecado, que o diabo vai sair de perto de você vestido de ovelha. Diga não, diga não. Veste de vestes brancas. Por favor, põe Gênesis capítulo 7, capítulo 4, verso 7. Gênesis 4, 7. Veja o que está escrito em Gênesis 4, 7. Olha o que diz:
Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz aonde? Eis que o pecado jaz à porta. Tem uma versão que diz: o pecado bate na porta do vosso coração. É a mesma expressão usada quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Eu quero te dar um conselho: fecha a porta na cara do diabo. Quem quer fechar a porta do seu coração na cara de Satanás? E abre a sua porta para a santidade. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Agora repita comigo, enche o seu pulmão de ar. Fala bem alto comigo. Mas a ti, mais alto, fala, mas a ti, cumpre dominá-lo. Pega com a sua mão direita assim, fala: eu vou dominar, em nome do Senhor Jesus, todo desejo pecaminoso, e vou pisar em toda oferta maligna, e vou dizer: eu sou de exclusividade do Espírito Santo de Deus. Amém? Ah, eu não dou conta. Quem não dá conta? Quem crê no poder do Espírito Santo na tua vida? Eu vou provar que você dá conta. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Eu vou ler na minha Bíblia. Verso 11. Romanos 6, 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Fala comigo. Eu morri para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Levanta sua mão direita e fala: eu estou vivo para Deus. Aí ele continua: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeça aos seus desejos. A autoridade está em mim. Ele diz: você tem autoridade e poder para não permitir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Ele está dizendo: o pecado vai vir contra você, ele vai tentar dominar a tua vida, mas não permita isto. Aí ele continua dizendo: não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Agora repita comigo, enche o pulmão de ar e fala alto: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Levanta as suas mãos e fala: o pecado não me dominará. Mais forte: o pecado, a partir desta noite, não terá domínio sobre mim. Eu dominarei o pecado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vestes brancas, vestes brancas. Volta a Apocalipse capítulo 3, por favor. Vestindo essas vestes brancas. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. Veja o verso 16. Assim, porque você é morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre de mim agora ouro refinado no fogo. Ouro refinado é a natureza divina. A Bíblia é clara. Deus tem um projeto. Lá em Gênesis o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e o quê? Semelhança. Imagem
exterior, semelhança o interior. Ouro refinado é a natureza divina no meu interior. Vestes brancas é você dizer não ao pecado. Mas a natureza está ali dentro. A natureza está aqui. Comprar ouro refinado é deixar Deus moldar o nosso interior de acordo com a semelhança dele. E é por isso que está escrito aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu o quê? Propósito. Deus age em todas as coisas, nas boas e nas ruins, de forma que aqueles que são chamados segundo o seu propósito possa permanecer no propósito de Deus. E o propósito individual de Deus põe o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, o que está escrito aqui, irmãos? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o quê? Muitos irmãos. Quem já leu o texto lá em Efésios, que diz que nós somos da família de Deus? Quem já leu? Quem já leu? Levanta a sua mão, fala, eu sou da família de Deus. Fala comigo, Deus é o Pai. Jesus é o Filho. Fala comigo, Ele era o unigênito. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele se tornou o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro de toda uma família. E o ouro é refinado pelo fogo quando Deus tem a liberdade de formar em nós Cristo Jesus. Cristo Jesus. Trabalhar na nossa natureza, trabalhar no nosso coração. Ele só faz isto quando eu e você permitimos. Isso não quer dizer que coisas boas e ruins está relacionado com esse texto de fazer a imagem e semelhança de Jesus. Se eu não quiser ser a imagem e semelhança de Jesus, coisas boas e ruins vão acontecer comigo, como acontece com todo ser humano. Mas quando eu entendo e eu permito que o Senhor pegue a minha natureza, que é figuradamente considerada como ouro, e passa pelo fogo, a partir daquele momento, a minha natureza, o meu interior, não vai ter a imagem do César, não será semelhante ao homem carnal, será segundo o homem espiritual, não terá a imagem de João, do Pedro, do Manuel, do César, mas de Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Novamente, diga aleluia. Diga, eu quero, Senhor. Abre a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, para que a gente possa entender. Agora eu vou ler aqui na minha Bíblia, capítulo 15, de 1 aos Coríntios. Capítulo 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Está falando do homem. Deus criou a natureza humana do pó da terra. Este veio o primeiro. Eu e você nascemos homens naturais. Não foi homem espiritual. A natureza humana veio primeiro. E nós somos feitos do pó da terra. A grande mudança vem quando o ouro começa a ser refinado pelo fogo. Quando Deus começa a trabalhar em nós, formando em nós a imagem e semelhança de Cristo. E olha o que ele diz aqui: o primeiro homem
verso 47. O primeiro homem era o quê? Do pó, da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Quem quer ser semelhante a Jesus aqui? Levanta sua mão direita. Fala, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu não quero viver apenas com a imagem terrena. Eu quero ter a imagem celestial na minha vida. E veja, olha o verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem o quê? Espiritual ou celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Como nós temos o terreno, nós devemos trazer o celestial. E o celestial vem quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Quando Deus permite que passemos pelo fogo, pela fornalha. E naquele momento, nós entendemos que aquilo é uma disciplina de Deus. Deus está trabalhando em mim. Eu não tenho que murmurar, ainda que eu não entenda. Eu não tenho que me afastar de Deus, ainda que tenha vontade. Eu tenho que me aproximar de Deus e falar, Senhor, eu não sei por que está acontecendo, mas eu sei que Tu tens um propósito. Transforma a minha vida, faz de mim semelhante a Jesus. E o fogo vai purificar. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Fala comigo, fala, eu serei semelhante a Jesus. Fale alto, fala, eu serei semelhante a Jesus. As minhas atitudes serão semelhantes às atitudes de Jesus. As minhas reações será semelhante às reações de Jesus. E por último, ele diz, compre colírios para ungir os vossos olhos, para que você veja unção que vem nos olhos espirituais. Põe para mim Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 18. Unção, o colírio, que vem nos olhos. Diz aqui, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Tem pessoas que não conseguem enxergar, tem pessoas que não conseguem ver. A frieza, a religiosidade tirou-lhes a capacidade de ver com os olhos do coração, tirou-lhes a capacidade de ver com os olhos do Espírito. Aí ele começa a olhar a igreja de uma maneira diferente. Ele começa a criticar os projetos eternos de Deus. E ele se torna pobre, miserável. O Senhor disse, eu gostaria que vocês tivessem olhos para ver a esperança do seu chamado. Olha aqui para mim, por favor. Tem pessoas que não sabem que quando você era apenas um feto, Deus escreveu sua história. E Deus cantou a sua história. E Deus deu um cântico de vitória sobre aquele embrião. Tem pessoas que não têm olhos para isso. Aí vivem uma vida voltada para si. Vivem uma vida fora do chamado de Deus. Mas hoje, você vai receber colírios nos seus olhos. E você vai ouvir a música que o Senhor cantou para você quando você estava no útero da tua mãe. Um cântico de vitória para você. Aí ele continua dizendo, olhos para ver a riqueza da gloriosa herança que nós temos, não é no santo, é nos santos, na igreja. Tem pessoas que não conseguem ver o valor da igreja. A minha herança
em Deus está na igreja. A igreja é limitada, a igreja tem falha, mas a igreja é a porta do céu na face da terra. E o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus. O que desligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Há uma herança na igreja, e eu e você temos que enxergar isso. Diz: estou rico, abastado, tenho tudo. Não sabe, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te: compre de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas que vão cobrir a vossa nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que veja.